Superando limites. Nós estamos falando nesses dias superar limites. E eu tenho, você tem, nós temos que superar limites. Alguns limites. E que limites são esses? É a gente observando algumas vezes, e eu paro para observar na minha vida, e a vida de algumas pessoas que a gente conversa, que a gente vive, que a gente se relaciona, que tem algumas pessoas que são impedidas de crescer. Por quê? Porque há coisas, há situações que, por serem vividas, há coisas que limitam a vida daquela pessoa. E o que é um limite? É quando uma pessoa ela vai até um certo ponto e chega naquele certo ponto, ela não consegue avançar, ela não consegue ir adiante. Então nós precisamos superar alguns limites das nossas vidas. E nessa noite eu quero falar sobre algo que já foi até no vídeo que o Iago colocou, foi falado. Eu quero falar sobre o passado. E pense num alguém bom para falar de passado, sou eu. Porque o meu passado não foi nada bom, eu tive que lidar com ele. E nessa noite eu quero falar sobre o passado. Muitas pessoas vivem uma vida amarrada, uma vida limitada, por não conseguir superar, romper e vencer o passado. Amém ou não? Amém. Pode ser que tenha as pessoas aqui que falam: pastor, eu sou bem resolvido quanto ao meu passado, está tudo tratado, está tudo beleza, está tudo tranquilo. Ótimo, bênção. Mas muitas pessoas, mesmo sabendo deste mal que afeta a nossa vida hoje, no presente, ainda não conseguiram vencer o passado, ou algo que viveu, ou alguma coisa que aconteceu. E nós poderíamos citar muitas pessoas que estão casadas com o passado. Olha só que coisa ruim. Pessoas casadas com o passado. Eu conheci pessoas que sonhavam em dirigir, e quando foi dirigir, por um acontecimento ou outro, bateu, alguma coisa aconteceu, e ela não consegue, não dirigiu mais, não vou dirigir, não vai. Eu conheci pessoas que abriram uma empresa e por um momento, ou por alguma coisa, ou por um erro, quebrou, não deu certo, quebrou. E aí ela fala assim: não, isso não é para mim. Eu conheci pessoas também que se frustraram em relacionamentos com pessoas, amigos, relacionamentos amorosos, e que por não estar bem resolvido quanto a esse acontecimento, não consegue prosseguir, não consegue ter um novo relacionamento, não consegue fazer uma amizade, porque todo mundo vai trair, todo mundo vai fazer o que o outro fez. E as pessoas vivem limitadas por algo que viveu, por algo que aconteceu, por algo que alguém fez. E muitas vezes nós somos marcados, o nosso passado é marcado por uma coisa que nem nós fizemos. E às vezes nós não temos culpa alguma. Eu vejo um homem na Bíblia que a Bíblia diz assim, e Jefté era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O que tem a ver a mãe do cara com o cara? Ele era um homem valente, tá bom, valente é um homem corajoso, é um homem destemido, porém filho de uma prostituta. O que tem a ver a mãe dele com o que ela fazia lá atrás, com o que ele é hoje? Mas por causa do passado da mãe dele, a Bíblia diz que a mulher atual do seu pai mandou ele embora, colocou ele para correr e deixou ele sem herança nenhuma, e ele teve que sumir da cidade onde ele morava. Ou seja, teve um passado marcado por uma coisa que ele não fez. Então muitas vezes nós sofremos, padecemos, passamos, somos limitados por um passado que muitas vezes não temos nada a ver. Eu não tenho culpa, eu não fiz nada. E o passado é algo que nos leva para trás. E muitas vezes as pessoas vivem amarradas. Outra coisa que eu vejo, pessoas que se frustraram em igrejas. Aqui eu acho que não tem ninguém que se frustrou com igrejas, em igrejas, com homens e mulheres que, por um motivo ou outro, já aconteceu comigo. Eu lembro uma vez que uma irmã entrou na igreja, ela estava na igreja, fazia parte da igreja, nós levamos ela para a igreja, e estava tudo beleza, e o filho dela, ele é pequenininho assim, ele pequenininho, devia ter uns 3 anos, e ele batia em todas as crianças, e todo dia a minha esposa falava assim: hoje o Isaac bateu em 3, falou, louco, e hoje o Isaac bateu em 3, e hoje o Isaac mordeu 3, e hoje o Isaac, e beleza, o menininho era o UFC puro, e beleza, e nós é amor. No meu filho pode bater, porque filho de pastor pode bater, meu irmão. Filho de pastor pode bater, pode ser que não tem problema, o filho do pastor vai ter que aguentar. A verdade é essa. Mas um dia,
o meu filho veio para mim e falou assim, eu conversando com 2, 3 na hora, acabou o culto, e falou assim: pai, o Isaac bateu em mim. Meu filho era pequenininho também, mesma idade dele. E eu falei assim para ele: bate nele. E continuei conversando. Mas batata? Pá! Bateu. Daqui a pouco vem a mãe do menino também e fala: como que você manda o menino seu bater no meu? Eu vi você falando. Nossa, eu nem vi. Mas daí já tinha batido. Ou seja, foi embora da igreja. Por causa de quem? Por causa do pastor. Esse pastor, o filho do pastor. E assim por diante. Então, pessoas que... E aí, irmão, era uma brecha que a pessoa precisava. Não é com o meu filho batendo no filho. É porque o filho dela, eu falei: irmã, não é que seu filho já bateu em todo mundo e ninguém nunca falou nada. Mas infelizmente meu filho foi lá. E meu filho também não é de briga. Ele só deu aquela empurradinha de leve, porque eu dei brecha também, né? Então, e a pessoa saiu da igreja, foi embora da igreja. Então, pessoas que foram frustradas em igrejas, em situações, em comunidades que poderiam estar dando fruto até hoje, vivem uma vida amarrada, vivem uma vida frustrada por não ter um passado bem resolvido quanto a isso. Amém? Está dando para entender? Aleluia. Então tá bom. Muitas pessoas são agarradas a isso. Eu já conheci pessoas que diziam assim, e eu era assim: poxa, eu nasci lá no BS. Alguém conhece o BS? Isso, eu nasci lá no BS. Pode vir alguma coisa boa do BS? Eu estudei na escola Catarina. Alguém conhece Catarina? São poucos, né? Porque é lá no BS, lá no final, lá. É lá do outro lado da cidade. E eu achava que porque eu nasci no BS, eu estudei no Catarina, a minha mãe era uma mãe solteira, eu não ia vencer na vida. Eu não ia dar nada. E eu acreditava nisso, que porque eu cresci naquele bairro, não podia sair nada de bom. E sabe, um dia que eu entendi que aquilo não estava atrelado ao bairro, não estava atrelado à escola que eu estudei, não estava atrelado ao que eu passei, quando eu estava um dia na borracharia, um domingo, era umas 2 horas da tarde, eu estava arrumando o pneu na minha bicicleta. Eu já tinha uns 25 anos, já era casado, já era crente. Eu estava arrumando o pneu na minha bicicleta, no borracheiro, sentado ali, de boa, 2 horas da tarde, aquele sol. E aí parou um carro e desceu um menino. E logo quando eu vi, eu falei assim: eu conheço esse menino estudava comigo. Só que ele era da turma da frente. Sabe a turma da frente? Né? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? A turma da frente, né? É os caras ruins. É que ele era da turma da frente. E eu era da turma do fundo. Você sabe quem é a turma do fundo, né? É os caras inteligentão, que quer estudar. É esse tipo. Eu era lá. E eu vi ele descendo. Eu falei assim: eu conheço esse cabra. Mas eu abaixei a cabeça porque eu estava arrumando pneu na minha bicicleta. E eu lembrei que esse cara estudava comigo. E ele ficava lá na frente, quando nós ficávamos lá no fundo. Mas parece que é incrível, irmão. Quando a pessoa vê você numa situação, parece que ela faz questão. E ele desceu, o menino parecia que tinha gelo no corpo, de tão gelado que estava dentro do carro. E ele desceu todo bonito, social, domingo 2 horas da tarde, aquele ar-condicionado bonito. E eu só olhando, falei assim: tomara que nem reconheça eu. Tomara que nem reconheça eu. Mas batata, ele olhou, mediu. Conheço você. Você não é o Rafael? Sou eu. Ele olhou e falou assim: você não lembra? Eu falei assim: lembrar de você. A gente finge que não lembra, né? Para não doer mais, a gente dá uma aquela aliviada. Aí eu falei assim: oiê. Lembrei, nós estudamos juntos, uns 3 anos. Eu falei: estudamos juntos. Ali, aqui do lado, na Catarina. Eu falei: é mesmo? E aí ele fez a questão de perguntar, maldita hora que ele foi perguntar. Ele falou assim: e aí, está trabalhando com o quê? Eu falei assim: pode usar isso aqui? Está com o nome aqui, mas tá bom. E aí ele perguntou: está trabalhando com o quê? Eu falei assim: então, na verdade eu trabalho com comunidade terapêutica. Resumindo, trabalho com um monte de mendigo. Eu caio na rua, levo para casa e eu tento cuidar deles. Eu tinha o centro de recuperação. Então eu falei: eu estou trabalhando com comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica. E aí ele ficou olhando para mim para ver se eu ia perguntar para ele do que ele estava trabalhando. E eu tinha que perguntar, porque ele ficou assim, né, pá, de pé. E aí eu perguntei: e você, trabalhando do quê? Não era para ele ter perguntado. Ele falou assim: eu atendo só consultório médico, eu represento uma linha de remédios. Falei: nossa, que legal. Legal, então nós estamos no mesmo ramo. Nós estamos no mesmo ramo. O cara arrumou minha bicicleta, montei na bicicleta e fui pedalando embora. Mas fui pensando, falei: poxa vida, o cara estudou na mesma escola que eu, o cara cresceu no mesmo bairro que eu, e por que esse cara vingou na vida?
Porque ele estava bem resolvido com ele mesmo. Na hora que eu estava fazendo bagunça, ele estava estudando. E do que eu queria me queixar? Então pessoas vivem com a vida amarrada, vivem com a vida ali limitada. Por quê? Porque não conseguem resolver uma coisa que muitas vezes aconteceu lá atrás. E não é um bairro que nós crescemos, não é a escola que nós estudamos, não. Não é porque o senhor usava conga quando ia para a escola. Não sei se vocês lembram daquela época que... eu sou da época, já um pouquinho avançada, que o pessoal ia na escola com aquele lecheval que ia acender a luzinha. Vocês lembram, não? Os manos andavam até assim, ó. E aquela luz piscava, irmão. Nós tínhamos que arrumar uma vela para colocar no sapato para ver se brilhava. Porque a mãe não tinha condição de comprar. E aí não, porque eu não tinha dentro de luzinha. Quer saber de uma coisa? Minha vida não vai. Sou passado mal resolvido. E eu conheci muitas pessoas que viveram assim. E eu chego lá no bairro onde eu moro hoje, que eu adoro andar no bairro onde eu moro. Eu gosto daquele bairro. A minha mulher fala assim, apegado esse negócio, eu gosto de lá. E eu vejo pessoas ainda vivendo da mesma forma, porque ainda não acreditam, ainda olharam para o passado e se apegaram no passado, de onde vieram, como foi, porque o pai não fez, porque a mãe não fez, um monte de coisa. Pessoas que vivem uma vida amarrada, casada com o seu passado. Amém ou não? Está dando para entender? Porque isso, porque eu sou feio, porque eu sou isso. Irmão, pelo amor de Deus. Eu conheci muitas pessoas também amarradas e frustradas porque era feio. Não tem gente feia, tem não? Tem gente mal arrumada, é ou não é? Hoje em dia não tem mais gente feia, pastor. Deu um tapa, colocou um negocinho, alisou o cabelo, já era, ninguém reconhece mais. É ou não é? Então, mas não, porque lá na escola, na minha época, quando eu era criança, as pessoas falam, para, já passou. Pessoas que tiveram um investimento frustrado. Eu vou falar para os irmãos, eu vou falar só um pouco. Eu já tive padaria, pizzaria, depósito de água, eu já tive um comercial de material de construção, eu já tive uma loja de veração. Eu só falei 5, não vou falar o resto para você não ficar muito assustado. E o que aconteceu? Você ficou milionário? Não, eu quebrei as 5. E daí chegou uma época que eu falei assim, não vou mais ser empresário, vou trabalhar de funcionário. Não vou. Eu falei, não dá, eu sou péssimo para isso, eu não presto para essas coisas. E aí um dia eu cheguei na casa da minha mãe, eu fui entregar uns currículos que eu queria trabalhar de funcionário, e nada. E eu cheguei na casa da minha mãe, eu olhei para minha mãe e falei assim para ela, mãe, e se eu falar para a senhora que eu vou virar um empresário, a senhora acredita? Mãe acredita em tudo, né, meu irmão? A mãe falou assim, filho, eu creio. E nem na igreja ela vai. Ela falou, eu creio. O meu padrasto olhou, mediu e falou assim, Rafa, você é um cara bom. Você é um cara bom, você vai em frente. Mas eu estava com aquele negócio dentro do meu coração. Mas já tinha quebrado. E daí depois de 2 semanas, eu fui entregar currículo naquela semana. Cheguei na casa da minha mãe, falei, mãe, vou virar um empresário. Mas eu estava sentindo algo dentro de mim, que eu sinto essas coisas. E aí eu fui embora entregar currículo. E eu lembro que um dia eu entreguei um currículo numa empresa e fui embora. Eu sei que depois de 3 semanas, eu tinha encontrado um rapaz, um ex-concorrente meu, e a gente conversando, ele falou, vamos montar uma firma. Eu falei assim, nossa, mas não tem dinheiro. Eu falei assim, mas quanto que você tem? Eu falei, eu arrumo dinheiro. Eu falei bem assim, eu arrumo. E aí ele falou, vamos montar uma firma então. Eu falei, vamos montar, vou levar você num lugar ali, que o cara tem um pouquinho de dinheiro. Então você chega com um pouco, chega um pouco. Nós vamos montar uma firma de veração. Eu falei, top, vamos embora. Chegou lá, falou pro cara, vamos montar a firma. Mas eu já tinha até o nome da firma. O nome, slogan, tudo. Eu só cheguei e falei assim, o nome é esse, tá tudo aqui. Os caras falaram, olha, esse menino é inteligente mesmo, esse moleque vai vingar. E eu falei, vamos lá. Aí chegou a hora de sentar, depois de 1 semana já divulgando, fazendo. Ele chegou e falou assim, Rafa, agora chegou a hora do dinheiro. É o seguinte, eu tenho uma televisão em casa, eu vou lá vender. Diante de Deus, irmão, eu falei isso aí. Mas eu tenho uma mesa de computador, uma cadeira e 2 computadores em casa. Cara, nós já estava 1 semana trabalhando. Ele falou assim, trai a mesa, o computador, só não vai vender televisão na sua casa. Resumindo, em 1 ano nós estávamos com 2 máquinas de mais de 150 mil, vendendo no Brasil todo. Nós estávamos trabalhando a todo vapor. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei o contrato social, e o meu nome estava no contrato social, eu fui lá e falei, mãe, isso aqui é contrato social. Ela falou, o que é isso aí? Eu falei, quer dizer que eu sou empresário. E o meu maior gosto
Era chegar numa loja e a pessoa falava assim, profissão, eu falava, empresário. Pastor, porque eu tinha quebrado, mas eu estava bem resolvido. E aí se pergunta para mim, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu que eu quebrei de novo. Verdade. Verdade, pastor. Quebrei de novo. Não, mas eu quebrei de um jeito bonito, por favor. Eu quebrei de um jeito bonito. Porque na verdade foi o meu sócio que traiu eu. E foi mesmo, é verdade, essa é a verdade. E aí foi, quebramos, e aí? O que não aconteceu, né? Desistiu? Não desistiu. Fui trabalhar de empregado, trabalhei 4 anos lá em Campinas de empregado. O ano passado eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar de empregado, não aguento mais trabalhar em Campinas. Eu sei que eu encontrei um cara e ele falou assim, e aí, beleza? Tô com as minhas máquinas paradas. Eu falei, velho, eu tenho um projeto na minha mente, porque eu vendo da minha mente. Eu tenho um projeto na minha mente, que você não tem, isso aqui dá dinheiro demais, velho. Dá dinheiro demais. Era 3 senhores já aposentados, com um barracão pago, quitado, todas as máquinas quitadas, eles não precisavam daquilo lá. Mas eu falei, velho, esse negócio é bom. Eles falaram assim, vamos tentar. Eu já olhei para ele e falei assim, tem como adiantar um salário para mim? Falei, professor. Eu já saí de lá com o negócio fechado, e eu falei assim para eles assim, ó, é o seguinte, eu já quebrei demais na vida. Tudo que tinha que acontecer de errado, já deu comigo. Vocês querem que eu trabalhe de funcionário ou de sócio? Só vou abrir uma aspa. E eu de funcionário eu quero ganhar bem, que eu sou enjoado. Aí ele fala assim, não, eu quero ser de sócio. Eu falei, beleza. Você é sócio, eu sou. Então eu sou sócio aqui. Irmão, eu ando como se fosse dono de um negócio. E aí nós começamos a trabalhar, depois de 10 meses. Já faz 10 meses que a gente está trabalhando lá. O negócio está prosperando, nós já compramos uma máquina de 60 mil reais. Nós estamos ganhando um pouquinho, não está ganhando muito dinheiro. Está ganhando um pouquinho de dinheiro, pelo menos para pagar as contas que ficou para trás. Certo? Mas nós estamos trabalhando. Mas o que eu quero que você entenda? Que às vezes se a gente começar a olhar para aquilo que já deu errado, a gente nunca mais vai tentar. E eu podia olhar e falar, não, vou trabalhar de funcionário. Pelo amor de Deus, dono eu não quero ser. Não, irmão. Eu quero ser dono. Eu nasci para ser empresário, amém ou não? Amém. Aleluia. Eu nasci para reinar. E eu vou que vou. Eu já taquei um menino da igreja para trabalhar lá comigo, é funcionário lá da igreja. E eu ando lá, meu irmão, eu tenho 3 sócios, mas os 3 sócios já trabalham para mim. É sério, eu fico na sala com um ar-condicionado, o pastor viu, no computador bonito, só mandando pedido e fala, opa, é para hoje. Por quê? Porque eu estou bem resolvido, o que passou, já foi, já quebrei, já perdi, estou pagando, mas o que eu estou olhando é na frente, amém ou não? Tá bom, então pessoas que tiveram um investimento frustrado, quebraram, não deram certo, não adianta. Outra coisa, pessoas que tiveram relacionamentos frustrados. Eu sei que aqui quase não aconteceu isso com ninguém, mas às vezes acontece no decorrer da vida, a gente se frustra com relacionamentos, amém ou não? Pessoas, amigos, quase não acontece. Na igreja, pastor, não importa, às vezes acontece. Percas materiais, carro, moto, trabalho, dinheiro, tudo isso pode ter acontecido com você. Ou pode não ter acontecido, pode ter acontecido outra coisa. Mas o que eu quero que você entenda hoje, nessa noite, é que você precisa estar bem resolvido quanto ao seu passado. Amém ou não? O passado, quando nós carregamos ele conosco, é algo que arranca, que tira a nossa energia. Uma pessoa que vive apegada ao passado, imagine que é uma pessoa que carrega consigo um defunto atrás, na costa. E aí tem pessoas, irmão, que não tem jeito, você já vê na cara dela. Agora, pega uma coisa, não, é questão de tempo para um defunto começar a fazer o quê? Feder, sim ou não? Às vezes o passado da pessoa já está fedendo perto dela, está fedendo, podre, e a pessoa ainda não percebeu que aquilo lá está fazendo mal para ela, está fazendo mal, e ela continua ainda apegada ao passado, e faz questão de não deixar o passado de lado. Mas nessa noite, em o nome de Jesus, é uma noite para romper, vencer e ultrapassar os limites do passado. Amém ou não? Amém. É bom, glória a Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Você quer viver casado com o seu passado? Porque eu não conheço. Vou beber. Bonita, Chico. Eu não conheço sua vida. Eu não sei o que você passou já. Mas você sabe o que você já viveu e o que você tem vivido. Eu vou falar coisas superficiais, mas dentro do seu coração você já sabe o que Deus está querendo falar com você. O que você tem que entender e sair daqui bem resolvido é quanto ao seu passado. E nós precisamos.
Eu não tenho uma palavra bonita aqui, pastor, que eu aprendi esses dias. Eu estou começando a falar umas palavras bonitas agora. Nós precisamos ressignificar. Diga comigo, ressignificar. Ó, falando não. Diga comigo, ressignificar. Isso, o que é isso? Dar um novo significado para a nossa vida. Eita Deus, aleluia, falei certo. Nós precisamos ressignificar, dar um novo significado. Se é para o passado, beleza, mas vamos dar um novo significado. O passado, ele vai servir de experiência para a minha vida, somente. Eu olho para o meu passado hoje, eu vejo muita coisa que deu errado, mas também eu vejo muita coisa que deu certo, amém ou não? Eu vejo muita coisa que mas hoje eu não faço de novo. E se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, pode tirar tudo, irmão. Pode tirar nome, pode tirar dinheiro, pode tirar casa, pode tirar tudo. Mas algo que ninguém vai tirar de você é a experiência de vida que você tem. Amém ou não? Irmão, tiraram tudo de mim. Eu perdi nome, perdi. Mas uma coisa que eu não perdi foi a experiência de vida que eu tive. Como empresário, como quebrado, como frustrado, como do jeito que você quiser achar, não importa. Mas não tiraram de mim a experiência de vida que eu tive e a esperança que eu tenho de vencer na vida. Amém? Bom, agora eu quero falar 3 coisas que nós precisamos. Aí veio o pastor com 3 lições, mas é 3 coisas que nós precisamos entender, que você precisa entender nessa noite aqui hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos estabelecer hoje, o que você deve fazer quanto ao seu passado. O que é? Beleza, pastor, beleza, entendi o negócio do passado, já entendi, captei a mensagem. Mas o que você tem que fazer em relação ao seu passado? Primeiro, abra sua Bíblia comigo no Filipenses capítulo 13. Você já estava pensando, pastor não vai usar a Bíblia hoje, pastor. Filipenses. Capítulo 13. Filipenses capítulo 13. Capítulo 3, versículo 13, desculpa. Capítulo 3, versículo 3. Diz assim, ó. Amém? Todos acharam? Diz assim, Paulo, apóstolo Paulo. Não quero hoje me apegar, eu quero me apegar a essas palavras que ele disse. Apóstolo Paulo, depois de muitas dores, muitos temores, muito sofrimento, muitas derrotas e muitas vitórias. E ele fala no 12 aqui que isso aí não importa, deixei de lado. Mas em relação a mim, eu não julgo o que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ponto. Paramos aqui. Apóstolo Paulo. Quanto a mim, eu não julgo o que eu haja alcançado. Ou seja, eu não vou fazer um balanço de tudo que deu certo, tudo que deu errado. Eu não vou parar para analisar se foi bom, positivo, negativo, se dá. Não vou parar para pensar. Mas uma coisa eu faço. Primeira lição. O que eu devo fazer em relação ao meu passado? Primeiro, enfrente o seu passado. Mas como, pastor? Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que vivem uma vida que não pode falar o nome de alguém que já... Sabe aquele negócio de arrepio? Ó, fala dela para mim. Sim ou não? Tem ou não tem? Porque aquela pessoa trouxe dor. E aí, tem pessoas que... por perder alguma coisa, não pode passar naquela rua, daquela casa, daquela... Não pode. Não é daí que eu não aguento. Você já conheceu pessoas assim? Hã? Tem pessoas que não podem ouvir aquela música. Sabe quando toca aquela música? Você está passando e viu? Você fala, ó, lembrei. Doeu. Mas claro que doeu. Você tem medo? A pessoa vai estar lá. Fala, não vou, porque que lá só trouxe dor, só aconteceu, só isso, não fala, não vai. Por um tempo eu vivi assim, quanto ao cara que teoricamente me deu um prejuízo. Eu vivi. Eu falei assim, não, esse cara, amaldiçoa um pouco, uma maldição gospel assim, jogava, mas pegava de volta. Mas depois que eu fiquei bem resolvido, e eu sabia, e eu decidi enfrentar o meu passado de frente, foi não. Ele foi apenas uma pedra no meu caminho que serviu para que eu possa crescer, para que eu pudesse crescer. E eu entendi isso aí. Mas tem pessoas, e nós muitas vezes,
diante daquilo que nós vivemos, perdemos, passamos, nós não queremos enfrentá-lo. Mas a primeira atitude de Paulo: uma coisa eu faço. Primeira atitude: enfrente ele, porque você é maior do que o seu passado. Amém ou não? O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você perdeu. Sim ou não? Você consegue crer nisso? Amém ou não? Você precisa crer nisso, irmão. Você precisa entender e falar: poxa, se eu parar para pensar, não é que é verdade? Porque a Bíblia diz no livro de Efésios que Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Então Deus tem coisas maiores para fazer do que aquilo que já passou, do que aquilo que já perdeu. O problema é que às vezes a gente fica apegado a essas coisas. A gente fica apegado a pequenas coisas, pequenas palavras. Dá para entender que muita coisa traz dor ao nosso coração, à nossa alma, machuca. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Hoje é uma noite de você olhar para o seu passado de frente. Encare ele, enfrente ele, porque você, o que está em você, é muito maior do que já passou. Amém ou não? O que você vai fazer em relação ao seu passado? Diga comigo: enfrentá-lo. De frente. De frente. Coisa de gente vencedora mesmo. Pode olhar com cabeça erguida, porque às vezes a gente chega, baixa a cabeça, entrega. Eu já fiz isso aí, porque eu falei: não, eu vou encarar de frente. Se tem alguma coisa que nós temos que fazer, é encarar o passado de frente, porque ele é muito menor do que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, primeira atitude, primeira coisa que nós precisamos estabelecer hoje: o que vou fazer em relação ao meu passado? Enfrentá-lo. Segundo, o que nós devemos fazer em relação ao nosso presente? O que nós vamos fazer em relação ao nosso passado? O que nós vamos fazer em relação ao nosso presente? Ainda no versículo 13 ele diz assim, ó: uma coisa eu faço, uma atitude, enfrentou: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, ou que para trás ficaram. Nós precisamos deixar o passado no passado. Oh, meu irmão, quem vive de passado todo mundo já sabe. O problema é viver isso. Saber que o passado tem que estar no museu, que museu é para coisa velha, isso nós sabemos. Mas é duro fazer isso. Mas nós precisamos deixar o passado no passado. É triste demais você ver uma pessoa, irmão, que vive remoendo o passado. É difícil demais. Há 2 meses atrás, eu comecei a dar carona para um amigo meu, que ele tinha 18 anos de casamento, e ele fez muita besteira no casamento dele, e a mulher dele decidiu abandonar ele. Ó, irmão, e mulher abandonar homem, homem abandonar mulher, a mulher vira volta, pastor, vai jeito. Não estou falando que é para fazer, mas às vezes você vê, não pode fazer. Amém ou não? Não pode homem abandonar a mulher. Amém? Bom, então tá bom. Mas a mulher abandonar o homem, aí dói demais, irmão. Não dói. Não, é sério. Não dói. Dói. E eu entendo essa dor dele, porque deve doer mesmo, de verdade. Mas eu sei de uma coisa: largaram. E a princípio ele começou em casa, porque sempre que eles brigavam na nossa frente, e a gente convidava para a igreja, não quer ir para a igreja, e resumindo, largou. E aí ele começou a ir na minha casa. Uma vez por semana? Não. Uma vez por mês? Não. Todo dia. E eu usava minhas teorias teológicas, viu? Eu trouxe um dia até ele aqui. Eu vou levar lá para falar com o pastor Ademir lá no culto. Quem sabe ele ouve alguma coisa de alguém diferente e ele acredita. Mas veio, não adiantou nada. Ele continua. E aí ele falou: Rafa, eu estou precisando de uma carona para trabalhar. Tem como dar carona para mim? Eu falei: eu dou carona. Eu passo, pego você e levo você embora. Irmão, só eu sabia do problema dele. E eu levava mais 2 caras para trabalhar junto. E um deles também tinha sido abandonado pela mulher. Mas ponto. Não vou me apegar a isso. Eu e o menino solteiro, o coitado do menino solteiro que vai trabalhar comigo. E aí, montou no carro e ele entrava primeiro. Quando o outro entrou, eu já vi no primeiro dia. Ele olhou e falou assim: bom dia. O outro entrou e falou: bom dia. O solteiro falou: bom dia. E o outro falou: bom dia. E ele olhou e falou assim: ó, dia. Irmão, foi questão de minutos. Eu sabia que ele ia entregar o ouro. Eu ia ficar quieto, eu não ia contar. Mas não precisou, ele mesmo contou. Ele falou: Rafa, e eu dirigindo, por que ela largou de mim? O outro eu falou assim: sua mulher largou de você também? Poxa. Você está sofrendo?
Cara, eu também sofri, meu irmão. Aí não dá. Sabe o que nós fazíamos? Deixava os dois ir no banco de trás, chorando. O que eu ficava com dó é do solteiro que ia pegar uma frustração de casar. Mas o menino é tratado. Eu já cuidei do menino. Na hora que descia, todo mundo eu falava, viu, esquece tudo que eles falaram aqui. Tudo que eles falaram é mentira. Se aconteceu alguma coisa é porque é culpa deles. Mas todo dia. E ele entrava e falava, Rafa, acordei às 4 hoje. Foi por quê? Não entendo por que ela largou de mim. Mas o legal, o gostoso de tudo é que quando vem conversar comigo, ainda eu vou ajeitar. Não, vamos lá, e tal, e vamos orar, e tal, aquela coisa. E aí essa semana eu encontrei um amigo, que também conhece, um amigo em comum. Só que o cara é bruto, E aí eu cheguei no mercado lá, e eu falei, e aí? Ele falou, sabe quem veio aqui? O fulano tal. Falei, vá. Porque nós não gostamos de vovó. Vá. Veio. A mulher dele largou dele, Rafa. Falei, então, cara. Ele falou, mas eu dei uns conselhos. Falei, não acredito. O que você falou pra ele, velho? Falei pra ele, cara, que ele é um cara bonito. Só tomar umas bombas igual eu, que ele vai catar um monte de mulher. Mas o pior não é isso, porque isso aí animou o cara. Isso aí é animar, porque isso eu já tinha falado pra ele. Mas eu tinha falado com outras palavras. Vai fazer uma academia, você é um morenão bonito, você vai conquistar uma nova família. O cara falou, não, vai catar mulher. Mas tudo bem, o problema não é esse. O problema é que ele falou assim, Rafa, eu perguntei pra ele por que ela largou. Porque com a mulher pra largar do cara, tem que tacar chifre no carro. Eu falei, não, você não falou isso pra ele. Ele falou, falei. Que certeza, devia estar saindo com 5. Mano, eu não acredito que você falou. Eu não acredito que você falou isso pra ele, velho. Ele falou, falei. E eu falei que ela é muito feia pra ele também. E que ele reclamava que ela era porca. E ela é porca mesmo, Rafa. Eu falei, você não falou isso pra ele? Ele falou, eu falei. Meu irmão, tomou porque quis. Foi procurar a pessoa errada. Por quê? Passado tem que ficar no passado, amém ou não? Passado tem que ficar no passado, irmão. Passou, fazer o quê? E aí eu falei, não acredito. Ele falou, não, já falei, vem aqui que eu vou ensinar uns truques pra você. E você... Eu falei, não acredito. Sabe quem apareceu na igreja ontem? Meu amigo. E aí o que aconteceu? Depois do culto eu fui falar com ele. E sabe qual foi o papo? O mesmo papo. Tem gente, irmão, que não está na disposição de deixar o passado no passado, amém? E eu louvei a Deus porque ele comprou uma moto. E agora eu só tenho que aguentar um cara que é frustradão com o passado. Já não 2, é 1. E hoje, você viu como... E o outro ainda continua na minha pegadinha. Eu já falei, não adianta. Quando o cara, ele quer viver com o passado, vai viver com o passado. E hoje, esse abençoado começou a falar tanto da mulher dele, que é minha mulher, que é minha mulher. E eu perdido, irmão, eu fui para lá em Santa Terezinha, quando eu tinha que pegar minha mulher na Vila Resende. Você vê que o cara que vive com o passado, ele atrasa até a vida dos outros. O cara falou, viu, Rafa, a sua mulher. Esqueci de pegar ela, velho. Mas também o cara falou demais. Foi, desce do carro, vambora, vamos buscar minha mulher. Falou demais, meu irmão. E toda vez a mesma conversa. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Porque a pessoa que ela está apegada ao passado, ela injuria até os outros, ela atrasa a vida dos outros. Amém ou não? Então, diga comigo, passado. Diga, o meu passado tem que ficar no passado. Amém? Então, o que eu tenho que fazer em relação ao meu presente? Passado fica no passado, ponto, e acabou e não se fala mais nisso. Amém ou não? Oh, glória. E agora, terceiro, o que eu tenho que fazer em relação ao meu futuro? Porque resolvemos o que nós temos que fazer em relação ao passado, resolvemos o que nós temos que fazer em relação ao presente. Agora, o que eu devo fazer em relação ao meu futuro? O que nós devemos fazer em relação ao nosso futuro? Paulo ensina. Ele diz, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram, o que ficaram para trás. Ou seja, eu já deixei o passado do passado. Eu já esqueci o que passou, se deu certo, eu deixei o passado no passado. E prossigo. A palavra prossigo no grego, olha só como eu estou falando no grego, pastor. A palavra prossigo no grego representa a figura grega, como se fosse uma largada. Imagina assim, ó. Pastor, estou falando certo? Eu tive uma aula, pastor. Sabe quando os caras faziam assim para correr? Eu não vou correr, que eu vou tropeçar e cair. E eu também não aguento correr muito. O máximo é dali na parede, eu vou cansar. E sabe quando a pessoa se preparava? Prosseguir isso, prosseguir, estar pronto para avançar. Mas é pronto, que é a hora que dá largada, saiu correndo.
Amém ou não? Não dá nem tempo de ver o carro. E isso é prosseguir. Isso é como nós devemos agir em relação ao nosso futuro. Paulo falou assim: eu prossigo, e eu avanço, e eu vou para frente, e eu não olho para trás, e eu não paro, porque eu vou prosseguir. Amém ou não? Avançar, correr, bater não importa. O negócio que tem que ir para frente. Amém ou não? Porque tem coisa, irmão. Já fizemos coisas que muitas vezes nós sabia que era errado fazer. Sim ou não? Ou ninguém nunca fez nada que não sabia que não era errado fazer? Nós já fizemos. E às vezes quando nós vemos que nós estamos errando demais, aí que nós coloca a força. Sim ou não? Aí que nós vai. Eu não sei vocês, mas nós quando era pequeno, nós era do artigo de roubar manga. Nós roubava manga. Meu irmão. E quando falava assim, ó, aquele quintal o cara tem espingardeira com sal grosso, nós falava, é lá que eu vou pegar. Nós gostávamos disso aí, meu irmão. E a hora que nós vimos o cabra gritando, mas não sobrava um, mas nós corria demais. Mesmo sabendo que estava fazendo coisa errada, mas não corria, nós só ia parar em casa. É o jeito que você tem que fazer. A hora que você tem que sair daqui hoje e falar assim, não, eu vou avançar. E se eu bater a cara, eu vou levantar e vou continuar prosseguindo. E se eu bater de novo, eu vou continuar avançando, porque eu tenho o quê? O que Paulo tinha para ele prosseguir? Ele tinha um alvo. Amém ou não? E eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Avanço para o alvo. Deixa eu perguntar para você. Você tem um alvo? Tem ou não? Mal. Se não tem, vai ter. Você tem que ter um alvo. Você tem que ter um alvo. Mas o que você precisa é prosseguir, é avançar, é correr, é encarar, é ir com tudo, é não parar. Nada pode parar você. Os limites que nos impedem de crescer tentam limitar a capacidade que está dentro de nós. Tentam limitar. Há uma capacidade muito grande dentro de você, meu irmão. Mas muitas vezes, por estar apegado ao passado, isso limita nós de conquistarmos algo novo, de desfrutarmos da parte de Deus algo novo que nós ainda não conhecemos, mas é o que Deus tem preparado para nós. Mas o que? O passado limita. O passado me deixa incapaz de começar, de conseguir ver. O passado me deixa incapaz de avançar. O passado, ele tem esse poder de impedir a pessoa de avançar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o que eu e você temos que fazer em relação ao nosso futuro? Avançar. Diga comigo, eu tenho que avançar. Você só tem uma coisa entre você e o seu alvo: é o avançar, é o start, é o vamos para cima, vamos com tudo. Isso aqui não é uma palavrinha para você falar, não, é uma palavra de não é palavra de motivação, não, meu irmão. É a palavra de Deus. Amém ou não? Eu não estou tentando motivar você, não. Eu estou falando para você o que eu tenho que fazer todo dia para vencer o que ficou para trás, para esquecer o que ficou para trás e para conseguir continuar caminhando, avançando para as coisas que estão adiante de mim. O que está adiante de nós? O que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão. Essas coisas que estão adiante, que estão à nossa frente, é o que Deus tem preparado. E o que Deus tem preparado para mim e para você? Coisa que não subiu para o coração, nós não imaginamos, é o que Deus tem preparado para nós. Você está preparado para desfrutar, de tomar posse do que Deus tem preparado para você? Você está? Amém? Então avance. Então vá com tudo. E se eu errar, pastor? Levanta e vai de novo. E se eu bater a cara? Levanta e vai de novo. Não fique preso ao seu passado. Não fique preso ao erro. Não fique preso às frustrações. Levanta e vai para cima. Amém ou não? Se coloca de pé no nome de Jesus. Posso orar, pastor?